Começa agora mais um podcast delicioso, um bate-papo descontraído com o Dr. Vitor Kutaiti, tão conhecido, um cirurgião plástico renomadíssimo, que eu tenho prazer em fazer esse trabalho, que nem posso chamar de trabalho, porque é tão gostoso. E eu estou com Vanessa Rivelli, nossa apresentadora, condutora, hostess e amiga querida que conduz esse podcast de maneira tão bacana. Que delícia! A gente fala de vários assuntos, inclusive já tem vários podcasts gravados aí, mas uma coisa se complementa à outra, né? Tanto até os médicos, os doutores e as doutoras que a gente traz aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância, que é complementos da lipofracionada. O que seria isso, doutor? Vamos explicar. Vamos lá. A gente fala muito da lipofracionada aqui e esse é a cereja do bolo porque eu realmente acredito que a melhor forma de ajudar as pessoas é eliminando a gordura localizada delas de maneira simples, fácil e segura, que é a lipofracionada. Mas quando a gente fala de lipofracionada, a gente precisa entender que ela é uma parte do cuidado. Uma parte, um ponto do cuidado. Existem outros cuidados que a pessoa que vai fazer lipo precisa entender antes de fazer a lipo. A gente, quando faz uma consulta, a gente bate muito nesse ponto, mas aqui no podcast eu vou aproveitar esse espaço para orientar as pessoas nesse sentido. Então, fazer a lipo é muito bom. Fazer a lipo é sensacional. Fazer a lipo vai ajudar de maneira, assim, ímpar a eliminar a gordura localizada. Mas a sua vida não é só isso. Claro. Você vai ter que entender e mudar um pouquinho as suas atitudes, porque senão a gente piora ao invés de melhorar. Vamos deixar claro isso assim. A lipoaspiração, seja ela fracionada, tradicional, ela serve para tratar gordura localizada. Ok? Gordura localizada eu brinco que é o mal do século, porque ela é o excesso de energia acumulada em forma de gordura. E por que ela é o mal do século? Porque nesse último século a gente se tornou cada vez mais sedentário, quando eu falo a gente, o ser humano de uma maneira geral, e a gente está comendo cada vez pior. Comidas industrializadas, comidas fast food, alto índice glicêmico, com baixo valor nutricional, e isso para o nosso corpo é péssimo. É péssimo, é uma bomba e o corpo entende como excesso de energia e acumula como forma de gordura localizada. Perfeito? Sim. Não existe outra maneira de você perder gordura localizada senão a lipoaspiração. A gente já falou sobre isso também. Você pode malhar, você pode treinar, você pode fazer dieta, você pode fazer o que você quiser, que a sua gordura localizada não vai sair. Por quê? Porque a gordura localizada é uma célula de defesa do nosso organismo. O nosso organismo ele foi criado há 10 mil anos atrás e na época não se tinha energia. Sobreviveu o homem capaz de acumular energia. Logo, a célula, o adipócito, é uma célula de defesa do nosso organismo. Ele funciona como uma reserva, porém nós não precisamos mais dessa reserva. Sim. Por que não? Porque nós temos comida disponível, graças a Deus. Tinha que caçar, não sabia quando que ia caçar de novo. Hoje, se atravessa a rua, você tem uma explosão calórica de mais de 3 mil, 5 mil, 10 mil calorias numa refeição única. Sim. O que o ser humano levava uma semana para consumir, hoje em uma refeição a gente consome. Verdade. Então, o corpo acumula gordura localizada. Como ainda geneticamente somos os mesmos, todo esforço que você fizer não vai eliminar a célula, vai eliminar o volume da célula. Ok? Então, você pode ser magro, mas tem um pneuzinho. Uma pochetezinha. Uma pochetezinha. Você pode ser magro, mas tem um flanquinho. Por quê? Porque ali é uma célula de defesa do seu organismo, para caso você precise... Armazenou, tem ali. Perfeito? Sim. Ótimo. Como a gente não precisa mais desse armazenamento, a gente pode tirar, que não vai fazer mal nenhum. Zero mal. Zero. Perfeito. Como se tira? Sugando, aspirando. Não tem outro jeito, Van. A gordura tem que sair. Ou tira a célula ou tira a célula. Ok? Qualquer outra atividade física, dieta, ele vai diminuir o volume, mas a célula vai ficar lá. Maravilha. Então, uma vez que eu retiro a célula com aspiração, eu acabei o problema. Ok. Eu acabei o problema da gordura localizada, mas eu não acabei com o problema da reserva de energia.
olha a diferença. Olha a diferença. Aí. O que é reserva de energia? É a capacidade e a necessidade que o nosso corpo tem de armazenar tudo que sobra. Tá. Ok? Perfeito. Então, aquela célula de gordura que eu tirei não volta mais. Então, naquela área não volta mais. Se, por exemplo, Fez o abdômen. ali não volta mais, o corpo não cria novas células, a não ser que você engorde mais de 30%, 40% Ui, do seu peso corporal, muita que é muita coisa. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, vai acontecer o quê? Vai engordar em outro No lugar. outro lugar. E aí vai começar a deformar o corpo. Vai ficar irregular a área que a gente fez ali, pô. Vai ficar feio. O pessoal chama de fibrose, na verdade, irregularidade porque ganhou peso. Também. A gente falou em outro podcast. Perfeito. Maravilha. Dito isso, o que a gente precisa então? A gente precisa orientar as pessoas que estão nos assistindo que se você vai fazer uma lipoaspiração, você precisa ter uma consciência de que a partir daquele momento não pode mais sobrar energia. Peso na linha. Como que a gente faz para não sobrar energia, Van? Não simples. engordando. 2 jeitos. Para não engordar. Consumiu, gastou. Ou consumir menos do que vai gastar. Menos gastar. Simples. É uma regra. Ou você gasta mais do que você consome, Sim. ou você consome menos do que você gasta. Se você já está no peso ideal, você pode gastar e consumir igual. Tá. Que ok, você vai manter. Agora, se você não está no peso ideal, você precisa ou gastar mais ou consumir menos. É uma regra simples. Simples, né? muito simples, é matemática. Sim. Como a gente sabe isso? Primeiro a gente precisa fazer uma avaliação corporal. Então a gente vai avaliar seu peso, a quantidade de gordura, sua taxa de metabolismo basal. O que é metabolismo basal? É a taxa que o seu corpo gasta de energia para não fazer nada. Sem fazer nada, só de respirar, de dormir, de acordar, de escovar o dente, sem exercício, essa é a tua taxa de metabolismo basal. Ela tem correlação com a sua taxa de músculo. Quanto mais músculo você tem, mais a sua taxa de metabolismo basal é alta. Quanto menos músculo você tem... Então, a massa magra é que determina a taxa de metabolismo basal, porque é a massa magra é que gasta energia. Então, uma pessoa magra gasta mais do que uma pessoa gordinha. Uma pessoa magra que tenha mais músculo gasta mais do que uma gordinha que tenha menos músculo. Tá, ok? Entendido. Tá? Por exemplo, eu tenho uma taxa de metabolismo basal de 2.600 calorias. Uau! É bastante. Caramba, porque tem muito músculo. Porque eu tenho muito músculo. A minha esposa, que é magrinha também, mas tem pouco músculo, porque ela é magra. Gasta menos. Ela tem uma taxa de metabolismo basal de 1.400 calorias. Nossa, quase metade. Então, para eu me manter no peso que eu estou hoje, eu posso comer 2.600 calorias. Para ela se manter no peso que ela está hoje, metade. Ok? Quero consumir mais. O que você faz? Gasta mais. Vai malhar, pedalar, pedalar, correr, qualquer coisa que gaste mais. Não quero gastar mais. Coma menos. Sim. Do que isso, porque aí você não vai engordar, é garantido. Tá? Tá. Existem várias formas de você fazer isso. É um aparelho que mede, na verdade, a bioimpedância mede isso, mas é de forma imprecisa. Existe um aparelho específico que consegue medir isso, porque isso você mede através da sua taxa de eliminação de CO2. Então é um aparelho que você faz. Sabia. Nunca fiz. Que é um aparelho que você faz, que você consegue medir a sua taxa de metabolismo basal. Esse é o mais preciso. É mais difícil porque só centros específicos têm, mas com uma bioimpedância boa, dessas que tem em consultório de nutrólogo, médicos, dá pra fazer nutricionistas, você consegue ter uma boa noção. Dá para fazer isso na mão também. Os bons nutricionistas fazem uma conta manual que consegue pôr num programa. Consegue ter. Né? É muito interessante e é importante você saber. Sim. Por quê? Quando você sabe o quanto você pode consumir, você se controla. Você tem uma noção. E aí entra o equilíbrio, que é isso que a gente veio falar hoje nesse podcast. Tá. O que eu tenho que fazer então depois da lipofracionada? O que eu tenho que fazer depois que eu perdi a gordura localizada? Primeiro você precisa se conhecer. Então, eu tenho pouca massa magra. Ok, vamos desenvolver o nosso corpo para ganhar mais massa magra. Eu ainda tenho que perder um pouco de peso porque eu só perdi a gordura localizada e não perdi a gordura difusa do meu organismo. Que é diferente. Ok, você vai ter que fazer um déficit calórico.
eu preciso ganhar mais massa magra. Pô, você precisa ganhar mais massa magra, então você vai ter que fazer um hiperávit calórico, ou seja, consumir mais, porém gastando mais em forma de musculação. Então, Sim. você vai conseguir, com um bom profissional, que pode ser um médico do esporte, pode ser um nutrólogo, pode ser um endocrinologista, pode ser um nutricionista, você vai conseguir fazer o diagnóstico do que você precisa e aí programar-se para isso. Sim. Como? Basicamente de 2 jeitos. Só tem 2 jeitos. Atividade física e alimentação. Ponto. Sim. Não tem conversa. Tá. E reza? Não dá. Reza não adianta. Mandinga também não. Adorei. Acende vela pro santo, faz promessa. Não tem jeito. É só 2 jeitos. É dieta e atividade física. Só isso. São essas 2 formas que fazem com que você consiga achar o que você precisa, tá? Perfeito. Então, quais os cuidados que eu preciso ter depois de uma lipoaspiração? Você precisa entender o seu corpo, entender o que você precisa e aí seguir um plano pós-operatório. Perfeito. Ok. Estou no meu peso. Tá legal, tô com a massa magra boa, tô com a porcentagem de gordura boa, fiz minha lipo, tô no shape que eu sempre quis. Tô shapeado. Massa. Vamos equilibrar a sua vida. Precisa fazer dieta? Não. Mas também não pode engordar. Não pode engordar. Como a gente não engorda? Equilibrando. Ok? E esse é o ideal, e é o sonho, e é o que todo mundo devia fazer. Vou fazer uma receitinha de bolo rápida aqui. Se você não tem gordura localizada, maravilha, melhor, mas você é 1,000 da população. Se você tem gordura localizada, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao clube. Você faz parte da maioria da população. Como a gente deve se fazer, então? Primeiro passo. E assim, eu não vou falar que eu estou certo, que eu estou errado. Eu vou falar o que eu defendo, tá? O que eu defendo. Começa com uma lipo. Começa com uma lipo fracionada. Porque é uma ajuda externa que vai te colocar na linha, que vai dar um up. E aí, depois da lipo fracionada, se adequa à atividade física. De preferência, musculação. Sim. Não gosto de musculação? Começa que você vai gostar. Você vai ver o resultado. Sempre é legal. Depois da musculação, associação de um exercício aeróbico, que vai melhorar a sua condição cardiovascular, que vai começar a te dar mais condição ainda de fazer musculação melhor. Natação, dança. Sim. Um exercício aeróbico regular, 3 vezes por semana. A gente sabe hoje que a quantidade suficiente para quem faz musculação é algo em torno de 100 a 150 minutos por semana de atividade de frequência cardíaca até 60% da sua frequência cardíaca máxima. Fazendo uma conta rápida, meio fórmula de bolo, 220 menos a sua idade. Então, tenho 40 anos, 220, eu tenho um pouquinho 180. mais já. 180, 60% de 180. 6 vezes 3, 18, é isso? É isso. 6 vezes 3 vai dar 60, 60, 3, 8 vai dar 64, 60. Dá mais ou menos 110, 120 batimentos cardíacos. Tá. Essa é a sua frequência, 60% da sua frequência cardíaca. Então você tem que fazer um exercício aeróbico entre 110 e 120 batimentos cardíacos por minuto. Tá. Ok? Se você fizer de 100 a 150 minutos, você está fazendo a quantidade certa de exercício aeróbico associado à musculação. Ok. Boa. Fez isso, maravilha. Lindo, maravilhoso. Dieta. Quantas calorias você vai precisar comer? Você vai usar a sua taxa de metabolismo basal, mais o quanto de energia você gasta nesse exercício. Tá. Num homem de 70 quilos, a gente está falando de mais ou menos dos 2.000 calorias, exercício dá 300, mais ou menos de 2.300 a 2.500 calorias por dia. É uma quantidade boa, né? Boa. Uma comida saudável dentro disso, Van. Nossa. Você não consegue comer. É isso que eu ia falar. É muita comida. É muita comida. 2 colheres de arroz, um tanto de feijão, um tanto de salada, um bife grande, 3, 4 vezes por dia. Caramba, ninguém come isso. O grande ponto, e aí que entra aqui a coisa, 2.500 calorias em junk food é nada. Esquece. É 2 número 1. Sabe o número 1? Eu ia falar isso agora, ele já falou. Sabe o número 1? Sei. Big Mac. Big Mac do McDonald's. Não estou fazendo propaganda, não estou falando. Hambúrguer, mas o número 1, hambúrguer, batata frita e refrigerante. Coca-Cola tem 1.000 calorias.
E você come aquilo, daqui a pouco você tá com fome. Um hambúrguer, uma batata frita e uma coca tem 1.000 calorias. Se tomar o sorvete, então já era. Você já põe mais 300. Então dá 1.300 calorias. Para 2.600? É duas Metade. dessas. É um almoço num jantar e acabou. Só que você não consegue ver só com isso. Não, Deus que me livre. Você não consegue ver. Assim, você precisa de mais caloria que Sim. isso. Só que aí tem um outro problema que chama-se caloria vazia. Esse alimento é caloria vazia. Ele Sim. absorve muito rápido, o corpo não metaboliza Você tudo sente isso fome, rápido, né? você sente fome e ele vai todo virar gordura. Então ele não é uma caloria boa. Tá. É o que a gente chama de caloria vazia. Isso é um termo que se usa que pouco se explica. O que é caloria vazia? Caloria vazia é caloria sem micronutrientes. É basicamente só caloria. Ele não tem fibra, ele não tem vai ajudar vitamina, nada ele no ele organismo. não tem sais, ele não tem nada. Ele só tem caloria. O que faz? A hora que ele cai na corrente sanguínea, é muito rápido, ele vira energia, o corpo não dá conta de queimar, ele transforma em gordura. Então, 1.000 calorias de caloria vazia é muito diferente de 1.000 calorias de caloria boa. Por quê? Porque o corpo leva um tempo para metabolizar essa caloria boa, ele leva um tempo para absorver e ele absorve à medida que você vai precisando, então você não vira gordura disso. Que legal. Então, são duas coisas diferentes. Sim. Uma coisa é você comer 2.500 calorias de caloria saudável. Outra coisa é você comer 2.000 calorias de caloria vazia. Então, a qualidade do alimento é tão ou mais importante do que a quantidade calórica dele. E uma vez, acho que foi a doutora Cíntia que falou aqui, ou a doutora Carol, acho que é a doutora Cíntia, que quanto mais colorido for o seu prato, melhor é. Por quê? Porque na cor você tem micronutrientes. Então, quanto mais cor tiver sua comida, mais micronutrientes ele tem, menos vazio ele é. Ótimo. Então, prato Entende? colorido, Prato colorido para todo mundo. Tá. Perfeito. Dito isso... Peraí, só pra gente não perder. Você falou que o homem, mais ou menos de 2.600... 70 quilos. Isso. 70 quilos. E a mulher? É que depende muito do peso da massa magra Tá. dele. Mas uma mulher de 60 quilos, a gente está falando de mais ou menos 2.000 calorias. Ah, também 1.800 a bastante. 2.000. Se ela for ativa, né? Se ela e aí praticar. eu já estou colocando exercício junto. Tá bom. Então, esse é um outro ponto. Repara que legal isso. Se você consegue Equilibrar. malhar, você pode comer mais. Você pode ter deslizes. Você tem mais condição de comer. Porque, inclusive um docinho. Inclusive um mais brigadeiro. na TPM, né? Inclusive um chocolatinho. Você consegue equilibrar isso muito bem. Eu tenho uma amiga / paciente que é nutricionista e ela fez um post que eu achei super legal. Ela se filmou comendo hambúrguer e ela fez um hater dela mesma. Olha, a doutora tá comendo hambúrguer, que absurdo, não sei o quê. Aí depois ela explica, ela fala, sabe por que eu comi hambúrguer? Porque o hambúrguer estava dentro do meu planejamento. Eu malho todo dia, eu como certo todo dia, eu posso comer um hambúrguer por semana, 2 hambúrgueres por semana, 3 hambúrgueres por semana, depende da sua ingestão calórica. Então, tudo isso é a questão do equilíbrio e tudo isso é a questão do planejamento. E por que a gente está falando tudo isso e o que isso tem a ver com lipo? Complementos da lipo. Complementos da lipo. Exatamente isso. Você fez a lipo, você perdeu a gordura localizada, você ficou shapeado. E agora? Adorei essa pergunta. E agora? E agora, doutor? E agora, doutora? Agora você vai equilibrar a sua vida. Então, doutor, é muito comum isso, principalmente quando eu opero o homem. Doutor, eu gosto de tomar uma cervejinha. Puta, no fim de semana, tomar uma cerveja, 2, 3, 4. Pô, como é que eu faço isso? Ponto. É fácil encaixar isso na sua vida. Durante a semana você vai malhar bastante. Durante a semana você vai fazer um controle calórico mais severo. Sim, dá uma fechada na boca. E no fim de semana você vai ter a chance de tomar essa cerveja. Para quem segue o Dr. Vitor, sabe que ele faz isso. Ele posta todo dia, ele malhando, 5 horas da manhã, tá de noite ainda. Ele malha. Depois ele vai trabalhar, ele faz a alimentação dele balanceada. E no final de semana, ele come o churrasco dele que ele ama, não é isso? Bebe a cerveja, não sei se é o vinho. Óbvio que não é desregrado, assim, não enche a cara, toma um engradado de cerveja, mas isso pouca gente sabe também. Você sabia que uma long neck, Ivan, equivale a um pão francês?
Não sabia. Nutricionalmente, elas são muito semelhantes. Quantidade de carboidrato, quantidade de Não açúcar, sabia. são muito semelhantes. Uma long neck é um pão francês. Olha só. Ok? Então, se você faz durante a semana um balanço calórico, para que no fim de semana você possa comer 3 ou 4 ou 5 pães franceses, Sim. ou long necks, O que você gostar. você Tá tudo consegue ok. equilibrar, tá tudo ok. Então, a questão é equilíbrio, a questão é planejamento, a questão é o que eu preciso. Eu gosto de tomar vinho. Beleza, uma taça de vinho equivale a tantas calorias. Beleza, quantas taças de vinho eu quero tomar no fim de semana ou durante a semana? Beleza, 10 taças de vinho. Beleza, dá uma garrafa. Maravilha. Como eu vou jogar isso dentro da minha dieta? Então, para tomar a taça de vinho, eu preciso saber, eu preciso fazer... abdicar de alguma coisa, né? Eu preciso fazer uma dieta hipocalórica, ou seja, eu preciso consumir menos porque eu ainda tenho que emagrecer. Não, eu posso fazer uma dieta normocalórica, ou seja, eu posso consumir exatamente o que eu gasto. Normal. Ou não, eu quero ganhar massa, eu preciso fazer uma dieta hipercalórica. Então, aonde eu tô? Dentro de onde eu tô, eu vou encaixar essa garrafa de vinho. Sim. Um planejamento semanal. E tá tudo ok. E aí tá dentro Cada da um é coisa. cada Aí um. eu fiz o que eu precisava. E aí eu fiz minha lipo, fiquei shapeado, faço atividade física e consigo comer o que eu quiser. E tem uma vida social plena. Tem gente que fala assim, eu tô de dieta, eu não vou naquela festa, eu não vou naquele aniversário. Ou vai, esse que é o pior, né? Porque quando o cara não vai, tá ok. Não passou Porque vontade. tá dentro da casa dele e não tá incomodando ninguém. Agora, vocês já foram numa festa que tem uma pessoa que você põe Sim. Não vou comer porque eu não sei o quê. Toma um golinho. Não vou fazer porque eu tô... tem uma... Porra, Ou a pessoa fica te não criticando, vai, né, cara? né? Não come Não isso. come isso. Não sei o quê. Deixa eu comer, Caraca, dá licença. tá dentro do meu planejamento, tá dentro do meu plano, tá dentro da minha ideia, tá dentro do meu conjunto. Então, se tá dentro do seu planejamento, faça. E aí tem uma dica que eu adoro, sabe, Ivan? Isso só vale para quem tá no peso, tá? Isso só vale para quem tá shapeado. Para quem não tá shapeado, não vale. Para quem precisa perder peso, essa regra não vale. Mas para quem já está no peso, essa regra vale muito, que é a regra do 80-20. Sim. Você já falou, falei, bem legal. mas eu vou repetir. Repete para quem 80-20 é: se você está no peso, se você já fez sua lipo, se você já faz musculação, se você já faz exercício cardio, se você já está dentro de um planejamento legal, faça 80% das suas refeições direitinho, controladas, que você vai ter 20% das suas refeições livres. O tal do dia do lixo, Não que a gente brinca. Não é nem controlada, é livre. Para comer o que você quiser. 20%. Que dá 3 refeições. Tá. Na semana, uma semana com 3 refeições por dia dá 3 refeições. 20% dá 3 refeições. Dá 3 e pouquinho, mas 3 é o suficiente. Que a gente pode dividir da seguinte maneira: almoço do sábado, jantar do sábado, almoço do domingo. E aí, no final, domingo você já zíper. Não é nem zíper, é volta pro controle. Volta pra salada. Volta pra salada, volta pra... E dá, né? Vamos combinar que dá fácil. Desculpa, dá mais que Às vezes, domingo você almoça de maneira diferente, vai comer uma massa, à noite você não quer nada, né? Você já tá tão acostumadinho. Aí você come uma saladinha, um carpatinho, um pãozinho integral, um pãozinho daquele pão árabe que tem menos caloria. Sabe, você equilibra e passa bem. E sabe uma coisa muito legal? A partir do momento que você começa a restringir isso, até nas refeições livres você não come doce. Fica tão psicológico, né? Não precisa, porque o doce ele tem um gatilho no nosso organismo que é um gatilho do vício. Quanto mais doce isso é legal. Quanto mais doce você come, mais seu corpo precisa de doce. Isso é um mecanismo da endorfina, da dopamina. São mecanismos cerebrais que quanto mais você come, mais você precisa, tá? Porque você vai criando receptor para isso, e é como um chocolate. Aí você cria receptor para 1. Aí você precisa de 2. Aí você precisa de 4. Aí você precisa de 8. Você come quando você vê, você tá... É verdade isso. A partir do momento que você consegue equilibrar, você vai comer só de sábado. Tá. Então, acabou o almoço do sábado. Foi num restaurante legal, você, seu namorado. Tomaram um vinho. Vai vir uma sobremesa.
Aí você olha o cardápio, você fala assim, puxa, essa sobremesa é legal, essa é legal, blá, blá. Aí você pede uma. Legal. Aí no sábado seguinte você vai sair, você vai no restaurante, você já tomou vinho, né? Puta, não tem sobremesa legal. Ah, não quero sobremesa. Eu faço isso. E eu brinco, eu ainda falo assim, não vale as calorias. Não vale. Não vale, porque não é legal. Você fica E você consciente. não precisa mais. Você não tem mais aquela necessidade do vício. É fato isso. E é um ciclo vicioso. Sim. E aí no sábado à noite, você fala assim, vamos pedir pizza? Ah, não, pizza não, né? Vamos pedir uma coisa mais leve, vamos fazer uma coisinha mais legal. Carne, vamos fazer né? uma carninha aqui, ou vamos fazer uma coisinha mais light. E aí, tá. Aí no domingo, você vai na casa da sogra, do sogro. Aí você come aquela massa Massa, boa. pô, que legal. Aí a sogra vem e traz um bolo de chocolate à tarde. Pô, você não comeu doce no sábado, você não... Você vai comer. Tem problema você comer um pedacinho de bolo? De jeito nenhum. Mas precisa ser o bolo inteiro? Não. Só um pedaço. E aí à noite? À noite volta pra saladinha, Segura pro um pouco. Segura um pouco. Então, este comportamento 80-20, ele se autorregula. Sim. E aí você vai vivendo e quando você vê, você tá com uma vida social isso adequada, mesmo. você tá com um corpo legal, você tá fazendo Saúde. atividade física. A atividade física, ela vai chamando um dia, chama o outro. Quando você vê, é difícil começar, mas depois que você começa, Engrena. vai bem. Vai bem. Depois que você começa a sentir falta quando você não Total. faz. Por quê? Porque o seu corpo precisa. Sim, o corpo Ele pede. Pede. E ele vai. Quando você vê, você tem 40 anos. Quando você vê, você tem 50, você tem 60. E aí tem um podcast que a gente fala que quem cuida da beleza na juventude vai ser um velhinho Sim. mais saudável. Velhinho. Se você não viu, vai lá ver que tá bem legal esse podcast. E aí, pronto. E aí fechou. Virou rotina, tá Virou lindo. rotina. E aí você fez sua lipo. E o depois está feito também. Simples, fácil. Não passa vontade, porque você tá comendo o seu docinho, o seu vinho, sua long neck e tá equilibrando. Ponto. Ah, vou sair com os amigos. Beleza. Tá durante a semana. Beleza. Ah, vou fazer um happy hour. Beleza. Ah, vamos encher a cara. Vou tomar 10 long necks. Beleza também. O que você vai fazer? No dia seguinte e na semana anterior, vai cuidar mais, né? Você segura. Ninguém hoje em dia sai sem saber que ia sair. Não. Não existe Não mais existe, isso. Você fala, vamos sair agora? Não, peraí, tem que avisar, tem que pedir, Sim. não dá. Agora não dá. Programa, então, vou sair com os meus amigos. Nós vamos encher a cara, vamos tomar um Naquela caminhão semana... de cerveja. Massa. Um caminhão de cerveja e um tanto de churrasco. Legal. Segura a onda, né? Na semana e depois. E pode olhar, Van, pode olhar, pode reparar. Todos que fazem isso, que têm um corpo legal, todos, que não são gordinhos, que não são coisa, quando fazem isso, equilibram depois. É porque vira rotina, tá no hábito Equilibra já. depois. Não Equilibra é um depois. sofrimento, Equilibra né? depois. Ele equilibra depois. Ele sai com a esposa de fim de semana, janta, entrada, prato principal, sobremesa, equilibra E tá depois. tudo ok, né? Vai tomar vai viajar. Esses hotéis têm aqueles cafés Nossa, maravilhosos, né? socorro. Coisa boa é um café da manhã de hotel, né? Puta, eu adoro. Eu sou E suspeito. também. Eu Você fica adoro. comendo um tempão, né? Só que aí no almoço, pula o almoço, E dá tranquilamente. porque você já comeu um tantão. E aí você come uma coisinha à tarde, um peixinho, Tá ótimo. Beleza, é à noite. Um jantarzinho mais romântico. E viagem, querendo ou não, a gente anda bastante, então Sim. tá fazendo Tá atividade, gastando, né? tá fazendo. Então, é uma questão de equilíbrio. E é tão simples, Se a gente né? souber equilibrar, vai bem. Equilíbrio é pra vida. Vamos lá então para a fórmula, Vamos. Val. Fórmula milagrosa para acabar esse podcast e você entender. Então você tá lá, triste, chateada, não se olha no espelho, tem gordura localizada, não usa a roupa que você quer. Primeiro passo, lipofracionada. Depois da lipofracionada, atividade física. Depois da atividade física, 80-20. Matou. Sucesso total. Receita de milhões. Garantido, biquíni branco, cropped e a porra toda. Olha eu falando palavrão. Não pode falar palavrão. Faz bup. Guarda esse podcast também, que é pra ouvir toda hora, toda semana. E quando sair da linha, volta. Deixa eu ouvir o que o doutor falou mesmo. 80-20, 80-20 é sucesso, E né? funciona super bem. Agora, de novo, 80-20 não serve para quem quer perder. Sim, pra quem já tá Já tá shapeado, shapeado. tá no peso. Quem já fez a lipo, quem já está fazendo atividade física e quem já está no peso. 80-20. 80-20.
receita de sucesso. Boa. Obrigada mais uma Como vez. é o sucesso essa dupla aqui, ó. Isso é podcast 10. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer gigantesco estar com você. Valeu. Eu que agradeço, gente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você não fez sua pergunta, faça. Se você não compartilhou esse vídeo ainda com a sua amiga, compartilha. Agora, vai lá e compartilha já. Fala, vê isso que é bom. Até breve, gente. Valeu. Beijo.